Olá! Vamos explorar hoje uma questão que, no fundo, todo mundo tem. De onde é que vem o nosso sofrimento? A perspectiva que a gente vai analisar aqui desafia praticamente tudo que a gente aprendeu sobre isso. Então, a pergunta principal é essa: qual é a fonte real da nossa dor, da nossa ansiedade, das nossas frustrações? De onde isso tudo vem de verdade? Desde pequenos, a gente aprende uma lição bem clara. A culpa é de algo ou alguém lá fora. É o trânsito, é a economia, é o que fulano fez ou deixou de fazer. A lista de culpados é simplesmente infinita. Mas e se essa crença toda estiver errada na sua base? O material que a gente vai ver hoje propõe uma ideia que vira essa lógica de ponta cabeça. Preparados? Vamos mergulhar nisso. Ok, para começar, vamos dar uma olhada na história que todo mundo já conhece de cor. Aquela narrativa que a nossa mente, ou se a gente quiser, o nosso ego, conta o tempo todo sobre por que a gente sofre. É a versão padrão dos fatos, digamos assim. Agora, olha só que interessante o contraste aqui. De um lado, a história é de sempre. O mundo é perigoso, ele nos ataca e por isso a gente sofre. Do outro lado, uma ideia totalmente radical. O mundo, em si, é neutro. Uma tela em branco. E essa ideia de neutralidade, ela é o nosso ponto de virada. Se o mundo é mesmo uma lousa em branco, o que é que isso significa para a nossa vida, na prática? Vamos investigar isso um pouco mais a fundo. Então, o ponto central é este. Todos os rótulos, todas as etiquetas que a gente cola no mundo, sejam negativas, tipo assustador, ou até mesmo as positivas, como bom, não são características do mundo. São as nossas projeções sobre ele. E essa citação, nossa, ela resume tudo de forma perfeita. Se uma coisa não tem um significado próprio, um significado que já vem nela, não tem como a gente julgar se é bom ou se é mal. É só o que é. E essa é a base para a gente começar a ver tudo de um jeito novo. Tá, mas se o mundo é neutro, por que é tão difícil ver ele assim? Por que a gente o percebe quase sempre como ameaçador ou injusto ou frustrante? A resposta, segundo essa linha de pensamento, está num mecanismo psicológico muito poderoso que todo mundo usa: a projeção. A raiz de tudo isso, de acordo com a fonte, é uma crença bem profunda, muitas vezes inconsciente, de que a gente está separado, desconectado de algo maior. E essa sensação de separação gera uma culpa imensa, um sentimento de que tem algo muito errado. E essa culpa, ela precisa ir para algum lugar. Então, vamos voltar para aquela imagem da lousa. Pensa no mundo como essa lousa completamente vazia, sem nada escrito, sem julgamentos, sem história, sem medo. E é nessa lousa que a mente vai lá e projeta, como se fosse um filme, toda aquela culpa original. A mente escreve no mundo as histórias de medo, de ataque, de perda, tudo para tornar essa culpa algo real e principalmente externo, para parecer que o problema está lá fora e não aqui dentro. Ok, a gente já entendeu o problema. E agora? Como é que a gente começa a limpar essa lousa? A fonte oferece uma ferramenta bem prática, um tipo de exercício mental para isso. Olha, o objetivo desse treino não é fazer a gente virar uma pessoa apática que não se importa com nada. É bem diferente. É perceber que o valor, a importância, o significado que a gente dá para as coisas não está nas coisas. Fomos nós que colocamos lá. E aqui fica bem claro o que a gente está desfazendo. Quando a gente começa a tratar todas as coisas com essa mesma falta de valor inerente, a gente desmonta o sistema do ego, aquele de gosto disso, odeio aquilo, que é a base de toda a projeção de culpa e de medo. É um jeito de retomar o controle da nossa paz. Certo. Então, o que acontece quando a gente para de escrever a nossa história de sofrimento no mundo? Se a gente consegue apagar essas projeções, o que será que a gente encontra por baixo disso tudo? A fonte mesma admite que esse processo não é fácil. A verdade incomoda, ela transtorna. E por quê? Porque ela ameaça a história fundamental do ego. Aquela história de que somos seres separados, sozinhos e vulneráveis num mundo perigoso. A gente pode ver esse caminho como se fossem algumas etapas. Primeiro, o ego vai lá e projeta a sua história de culpa no mundo. Aí, conforme a gente pratica, a verdade começa a aparecer. E isso pode gerar um conflito interno, um tumulto. Mas se a gente insiste, a história projetada é desfeita, ela é apagada. E o que sobra, o que sempre esteve lá por baixo de tudo, a paz. E assim, a gente chega no coração da coisa. A conclusão dessa análise toda é que a enorme complexidade do sofrimento humano pode ser rastreada até uma única crença equivocada: a crença na separação. E isso tudo
nos leva a uma reflexão final para a gente levar daqui. Ao olharmos para o mundo lá fora e para dentro de nós, a pergunta que fica é: que história nós estamos escolhendo projetar nessa lousa em branco agora mesmo? A resposta pode mudar tudo.